Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Souza Júnior, cirurgião dentista, candidato ao Conselho Regional de Odontologia do RN. E ainda, acordo entre prefeitura e moradores garante melhorias na estrada do Polo Alagoinha. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, mas você em toda a região oeste, no Alto Oeste, Vale do Açu, Natal, região metropolitana, você que nos acompanha de leste a oeste, norte a sul, aqui do estado Potiguar. Hoje a gente fala sobre eleição, mas não uma eleição que você é acostumado, uma eleição que vai acontecer agora no começo do mês de outubro, e um dos candidatos, o candidato da oposição, Souza Júnior, é o nosso entrevistado de hoje e vai falar sobre a sua campanha, as propostas, sobre essa ligação com esta classe tão importante aqui para o nosso estado com relação à saúde. Então, a gente fala sobre saúde bucal neste nosso programa. Você tem alguma dúvida? Você que é aí dentista, você, minha amiga, meu amigo, cirurgião dentista, odontólogo, participe, mande a sua mensagem. Nós estamos aqui com os canais liberados para você interagir conosco no WhatsApp 988028941 e também no Instagram, @Cenário Político TCM. Participe, interaja conosco. Aqui a gente fala sobre eleição político-partidária, que você é acostumado, prefeito, vereador, deputado, governo, enfim, mas a gente fala sobre outras eleições de classes representativas que são tão importantes quanto. Então, você aí vai entender um pouco mais deste universo no programa desta segunda-feira. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo com o Dr. Souza Júnior, vamos de informação. O ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, confirmou que deixará o PT, o Partido dos Trabalhadores, legenda onde militou por mais de 10 anos. Em entrevista à Carta Capital, ele afirmou manter conversas avançadas com o MDB e o PDT, partidos que ele poderá disputar uma vaga no Senado em 2026. Segundo Prats, a decisão não tem relação com sua saída da Petrobras, determinada pelo presidente Lula no ano passado, mas com o que considera a perda de participação interna no PT Potiguar. Prats afirmou que ele informou o seguinte, abre aspas, fui senador, presidi a Petrobras e ainda assim não houve consulta. Meu ponto não é buscar espaço para mim, mas defender que o processo de escolha de candidatos seja participativo, inclusive com as bases, foi o que disse. Pensei que no PT esta seria a regra. Como não foi, vou-me embora para outro lugar que assim seja. O ex-senador explicou que sua desfiliação seguirá 3 etapas. A primeira é agradecer e se despedir com uma carta honesta. Depois disso, fazer a escolha da legenda e, em terceiro estágio, lá mais para frente, segundo ele, com a legenda decidida, discutir a possibilidade de uma candidatura. Ele fala candidatura abertamente, não diz se é para deputado estadual, federal, se é para o Senado. Especula-se que ele poderá ser candidato ao Senado Federal. A gente vai seguir acompanhando porque Jean Paul Prats é um nome importante aqui da política do Rio Grande do Norte. É claro que ele é mais técnico do que político, mas é sim um grande quadro aqui do Rio Grande do Norte. Bem, vamos trazer informações sobre uma discussão que aconteceu na semana passada e hoje teve um desfecho positivo. É que agricultores e lideranças comunitárias da região da Alagoinha participaram de uma reunião com representantes da prefeitura e também vereadores aqui de Mossoró. O encontro teve como objetivo discutir soluções para os problemas de mobilidade nas estradas que dão acesso às comunidades rurais do Polo Alagoinha. Acompanhe. Na semana passada, as manifestações chamaram a atenção para as más condições das estradas vicinais que ligam as comunidades da região da Alagoinha. Interdições das vias fizeram parte do protesto, que só terminou após o compromisso da Prefeitura de apresentar uma resposta.
Hoje, aqui na Secretaria de Agricultura, autoridades e agricultores passaram a manhã reunidos com o objetivo de negociar e encontrar soluções imediatas para a situação atual. Esse serviço de estrada que busca não só na Lagoinha, que nós já tivemos um avanço também, com quase 2 quilômetros de calçamento, né? Uma luta de décadas que tem aqui na nossa zona rural, mas que iniciou-se na Lagoinha. Agora, serviços que precisam cada vez mais, cada ano que se passa, melhorar. Iremos juntos numa política agregadora, vereadores da situação, vereador da oposição, prefeito Alves Bezerra, buscarmos um orçamento, adicionar na LOA, Lei Orçamentária Anual, ou então ir atrás de deputados para emendas para concretizar esse sonho da comunidade Alagoinha. Durante o encontro, os moradores tiveram a oportunidade de relatar as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Do outro lado, a gestão municipal ouviu as demandas e prometeu avaliar estratégias para melhorar a trafegabilidade nas estradas. Hoje, como tomada de emergência, o secretário está nos propondo um paliativo como uma estrada, certo? Ainda de pissarra, mas de uma coisa bem feita, mais comprometida com o nosso povo, onde nós, como povo, também vamos julgar digna de nós. A comunidade ela pleiteia, para além da questão da manutenção da estrada vicinal, pretende um passo além, né? O calçamento, a pavimentação. Isso também está sendo discutido aqui, os caminhos que podem levar para conseguir esse recurso junto a deputados estaduais, junto à bancada federal, para junto com o município conseguir aí trabalhar nessa importante obra. A expectativa agora é de que a prefeitura apresente alternativas viáveis para garantir o acesso das comunidades rurais e a segurança no deslocamento dos agricultores. A gente sabe da dificuldade que tem as estradas de barro, né, e que você nunca termina de fazer. Então, foi uma ocupação justa, né, mas na verdade está sendo conversado e eu tenho certeza que as partes chegaram ao entendimento e vai ser feito e quem vai ganhar com isso é a população. Eu comentei sobre isso hoje lá na Rádio 95 e é exatamente assim que deve acontecer. Existe a manifestação, existe a cobrança, o bloqueio ali da estrada foi necessário para chamar a atenção das autoridades. Só que os moradores precisam entender também que, para além da prefeitura, é preciso provocar a classe política que está sempre aqui de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, mas que vai lá para Brasília, que vai buscar recursos, ou que tem recursos à disposição para investimentos aqui em Mossoró, ou deveria ter, né? Então, está mais do que na hora e provado, como a gente vê por este movimento aí da Alagoinha, que é preciso sim Mossoró ter representantes na Câmara dos Deputados, ter representantes no Senado Federal, aumentar a sua representatividade na Assembleia Legislativa, porque são esses parlamentares que hoje dominam os recursos, né, aí das emendas parlamentares e podem facilmente, né, num período aí, num curto, ou melhor, de médio a longo prazo, construir a tão sonhada estrada de Alagoinha. A Prefeitura já se comprometeu a elaborar um projeto técnico, então com este projeto debaixo do braço vai ser mais fácil, lá em Brasília, pedir, né, estes recursos. E a gente vai seguir acompanhando, viu? Porque realmente é uma necessidade ali da região. Bem, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com Souza Júnior, que é candidato ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. Souza, boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Por que deste, agora, momento de concorrer ao CRO? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Vonur, boa noite a todos que nos assistem. E por que concorrer, né? Porque a gente está concorrendo aí com um grupo político que está há mais de 20 anos no poder. Eu participei do Conselho desde 2014 e vivi, né, de perto essa inércia que é o nosso Conselho. Mediante essa inércia que a gente viveu de fato, né, nós resolvemos esse ano montar um grupo, né, uma chapa forte, para que a gente pudesse concorrer e, para o biênio 2026-2027, tirar o nosso Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte dessa inércia em que ele se encontra. Então, o senhor é o candidato de oposição ao atual grupo? Exatamente, candidato de oposição, chapa 2, porque há muitos anos que não se tinha uma eleição com oposição. Talvez, se eu lhe perguntar, ou perguntar aos outros colegas, os que nos assistem, qual foi a última eleição que teve oposição, talvez muitos nem vão se lembrar, porque realmente não teve e, mediante a isso, o nosso Conselho entrou na inércia, que aí está. Mas houve, por parte de Souza e do grupo, de fato, esta
disposição de concorrer a esta eleição? Teve, de fato, essa atuação participativa destes profissionais para participar dessa eleição? Sim. Quando a gente decidiu sair, né, em oposição, nós resolvemos formar uma chapa em que atendesse todas as regiões dos estados, né, todas as regiões, né, do estado do Rio Grande do Norte. E, mediante isso, nós temos uma chapa com 10 participantes. E todos os 10 estão engajados. Nós resolvemos sair da nossa zona de conforto que nós estávamos. Então, são pessoas realmente idôneas e que realmente quer lutar pela categoria. Então, não foi assim, eu acordei um belo dia e disse, hoje eu vou ser candidato a presidente. Não, isso foi mediante o contexto que eu já lhe falei e resolvemos aí montar uma chapa com pessoas que representassem todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte e os 10 estão empenhados para, no biênio 2026 e 2027, fazer realmente uma transformação, uma mudança no nosso conselho, porque ele quer, ele precisa e ele está gritando por isso. A eleição vai acontecer agora, no começo de outubro? Isso, dia 3 de outubro, vai ser o primeiro ano que é online, inclusive, né? Então, basta a internet, né? E aí você com seu celular, seu tablet, você vai poder votar. E é importante que se diga que a eleição, o voto, ele é secreto. Então, não aceite coação, não aceite qualquer tipo de imposição ao seu voto. O voto é secreto. É você, sua consciência, dia 3 de outubro, vai ser online e eu peço o voto na chapa 2. Lembrando que amanhã a gente não vai ter aqui a exibição do nosso programa, do cenário político, tá bom? Porque a partir das 18 horas, não é isto, Master? A partir das 18 horas, a gente vai ter a transmissão do Cortejo da Liberdade, a transmissão direto ali do Corredor Cultural. Então, a gente vai estar ao vivo, né, com som e imagem. A partir das 18 horas, não teremos também o Jornal TCM, é isso? E a gente vai seguir com esta transmissão. Você vai acompanhar tudo de casa. O Alexandre Fonseca é quem vai apresentar, quem vai ancorar aqui esta transmissão do Cortejo da Liberdade. E a gente volta na quarta-feira ao vivo, na quinta-feira também. Mas na sexta-feira a gente vai trazer uma reprise, porque é outro feriado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Portanto, finalzinho de setembro, início de outubro, a gente tem 2 feriados, mas você sempre com a nossa programação especial aqui na TCM, tá bom? Bem, antes de a gente voltar aqui, o nosso bate-papo com o Souza Júnior, tem informação. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, quebrou o silêncio e fez duras críticas nesta segunda-feira ao seu sucessor no cargo, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Em entrevista à Rádio Mix, Carlos Eduardo afirmou que Álvaro foi ingrato e desleal com ele, por não ter retribuído em 2024 o apoio político que recebeu em 2018 e também em 2020. A declaração mais contundente veio quando Carlos Eduardo resumiu a desilusão com o ex-aliado. Abre aspas, você acha que conhece alguém, mas realmente só conhece quando entrega o poder a ela, fecha aspas. Álvaro Dias, que era vice-prefeito, né, assumiu a prefeitura do Natal em 2018, após o então prefeito Carlos Eduardo renunciar ao cargo. Em 2020, quando foi candidato à reeleição, Álvaro teve o apoio de Carlos, que indicou a vice-prefeita Aila Cortez. Apesar disso, em 2024, Álvaro preferiu apoiar o então candidato Paulinho Freire, do União Brasil, hoje prefeito. Carlos Eduardo foi candidato e ficou em terceiro lugar, fora do segundo turno. Durante essa entrevista, hoje lá em Natal, Carlos Eduardo lembrou que tinha uma relação de quase 30 anos de amizade com Álvaro. Frequentávamos as nossas casas, as famílias, foi o que registrou. Além disso, afirmou ter dado ao sucessor a oportunidade que ele nunca teve de assumir a prefeitura do Natal. O ex-prefeito afirmou que se arrepende de ter apoiado Álvaro Dias. Me arrependo porque ele é aquela história. Você acha que conhece alguém, mas realmente você só conhece quando entrega o poder a ela, foi o que disse Carlos Eduardo. Coisas da política, viu? Pois é exatamente assim que acontece. Vamos ver no que é que vai dar aí também, porque Álvaro Dias disse que é candidato ao governo, Carlos Eduardo ao Senado. Vamos ver como é que esses figurões aí da política do Rio Grande do Norte vão se entender com seus respectivos partidos para as eleições do próximo ano. Bem, tem mais informação. Nossa equipe viajou até a cidade de Areia Branca para registrar o festival A Praia é para Todos. O evento é realizado pelo Fórum de Mulheres com Deficiência de Mossoró e região. Acompanhe.
Débora é lá da cidade de Apodi. É a primeira vez que ela vê o mar de pertinho. E isso graças ao festival que reúne pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. O Praia é para Todos. Tá achando o que dessa praia? Muito bom. É a minha primeira vez. Que bom. Nesta edição, o evento aconteceu no domingo na Praia de Upanema, em Areia Branca. O festival foi criado pelo Fórum de Mulheres com Deficiência de Mossoró e região e recebe o apoio de parceiros da causa. Em 2025, essa é a segunda edição do festival A Praia é para Todos. A ideia é ampliar essa inclusão para todos os dias, seja na praia ou em qualquer lugar. É muito importante porque é justamente isso que a gente quer, tirar as pessoas com deficiência de casa para participar de momentos de lazer, interação. Para acolher os públicos das associações de pessoas com deficiência, foi montada uma programação especial, como banho assistido e ações recreativas. O Praia para Todos se transformou num grande festival e ele representa a força que a inclusão tem. Se tornou o maior festival, inclusive, do Rio Grande do Norte, trazendo aqui mais de 15 caravanas de Mossoró e região. De acordo com a presidente da Associação da Pessoa com Deficiência de Apodi, Raimunda Freire, essa é, de fato, uma oportunidade para socializar e defender a causa da inclusão. A importância que tem é a socialização, a oportunidade, primeiro, né, de muitos que nem conheciam a praia. Temos um grande número de pessoas que são da zona rural, então dificilmente eles iam se deslocar para a praia. E com um evento como esse, proporciona essa socialização. Além da Associação de Apodi, a ADEFIM, a PAI, Amor, ASMOR, outros grupos também participaram da ação. O Praia para Todos é uma grande oportunidade da pessoa com deficiência ocupar todos os lugares que lhe é direito, né? Hoje nós trouxemos 100 pessoas da PAI Mossoró que têm essa oportunidade de vivenciar um dia de lazer na praia. O grupo voluntário chamado Rotativa de Areia Branca garantiu a parte de limpeza do festival ao dar destino a todo o material reciclável. Qual é a missão de vocês? Hoje é manter a praia limpa, fazendo a reciclagem, coleta seletiva de todo o material que, em vez de ir por lixão, a gente poder estar trazendo para quem não tem renda, né, uma quantidade de benefício para a praia. Por fim, fica um recado ou um pedido para que haja mais acolhimento dedicado às pessoas com deficiência. Tem a inclusão também e é um evento muito bom. A inclusão, ela tem que estar presente em todo lugar? Sim, muito importante. Parabéns pela iniciativa, muito importante, né? Atender a todo este público num momento tão especial que é um banho de mar. Muitas das vezes, sequer essas pessoas têm condições de sair de casa. Imagine tomar banho de praia, né? Que se repita cada vez mais e que mais pessoas participem, tá bom? Parabéns aí para todos da organização do A Praia para Todos. Vamos voltar aqui o nosso bate-papo com Souza Júnior, que é candidato ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. Souza, você falou no bloco anterior, né, com relação à motivação que o fez ser candidato ao CRO, e qual é o seu principal ponto de trabalho agora? Qual a sua principal proposta para caso assuma aí como conselheiro de odontologia? Eu gosto de classificar, Vonúvio, 3 propostas principais, mas dentre elas, das várias que a gente tem, eu posso destacar, por exemplo, o clube de benefícios, né? O AB, por exemplo, é muito forte nisso. A gente não tem um clube de benefícios em nada. Então, o colega cirurgião dentista, não só o cirurgião dentista, mas o SB, o TSB, ele quer fazer uma compra do setor de serviços de forma geral. A gente não tem um desconto diferenciado em nada. A gente não tem, por exemplo, um suporte em relação a plano de saúde, por exemplo, parcerias com bancos. Enfim, nós não temos nenhum clube de benefícios nessa forma. Então, essa é uma proposta interessante, nós vamos trazer para o biênio 2026-2027, caso eleito, porque isso nós acreditamos que é a anuidade voltando para a categoria de alguma forma. Outra proposta que nós podemos destacar é justamente a descentralização da fiscalização, né? Nós temos delegacias que foram fechadas, como por exemplo a de Caicó, nós temos a de Mossoró, que não funciona a contento dos colegas, então nós vamos descentralizar a fiscalização de forma presencial e virtual, para que com isso a gente consiga ganhar braços naquela função principal que é do Conselho,
a fiscalização. Então, nós vamos descentralizar, modificar o horário de funcionamento do Conselho, porque o horário que aí está não atende à categoria de forma geral. E, como eu sempre digo, a categoria, não precisa se adaptar ao Conselho. Pelo contrário, é o Conselho que tem que se adaptar às nossas necessidades. Então, o horário de funcionamento vai mudar, vai ficar a contento da categoria nesse intuito. E outra proposta também muito interessante que a gente vai trazer é a questão do auxílio jurídico, em que não tem dentro do Conselho atualmente, mas terá em 2026, 2027, com a Chapa 2. Por exemplo, o colega ele quer blindar, né, o seu consultório, sua clínica, então, de alguma forma jurídica, criar os seus termos de consentimento, e muitas vezes ele não tem a quem recorrer, não tem uma orientação. Então, a partir de 2026, ele vai poder ligar para o CRO e nós vamos dar essa orientação a ele. Outra coisa, você quer criar o seu consultório, quer fazer uma reforma, sua clínica, você também não tem a quem recorrer. Muitas vezes você liga para um colega para saber como é que ele está fazendo e não sabe quais as normas seguir. Então, o Conselho, a partir do próximo biênio, ele vai ter também esse apoio, né, para os colegas em relação, que é o nosso consultório seguro, né? Então, é um projeto que nós temos, nós vamos levar para o Conselho para executar. Então, essas são as 3 propostas principais e outra também muito interessante, que é nos aproximarmos da graduação e da pós-graduação. Da graduação, para que a gente consiga incutir na cabeça daquele futuro colega o que é um conselho, como é que se trabalha com ética, né? Como é que eu trabalho realmente com dignidade em relação à nossa profissão. E na pós-graduação, para que ele possa realmente ter essa mentalidade na graduação, reforçar na pós-graduação, e aí ele tem um trabalho mais robusto e, com isso, não venha aviltar a profissão. Então, essa é outra proposta que nós temos, que a gente vai levar para o Conselho. E outra muito interessante, Valnuvo, que é a questão de marketing, oratória, né, e gestão de consultório. A gente não aprende isso na faculdade. Então, muitas vezes, os colegas que estão me assistindo sabem disso, a gente aprende no dia a dia, sentado no mocho e apanhando literalmente no dia a dia. Mas nós chegamos lá, a Chapa 2 chegando, 2026, 2027, nós vamos trazer esses cursos de capacitação para dentro do Conselho. E outra coisa, nós vamos descentralizar. Muitas ações ficam muito centralizadas em Natal e na Grande Natal como um todo. Nós vamos trazer para o interior do estado e Mossoró também vai ser beneficiado com isso. Esses cursos de capacitação. Quanto é que a gente cobra? Será que a gente está cobrando realmente o valor necessário? Questão de marketing. Como é que a gente se posiciona hoje nas redes sociais? Você bem sabe hoje que rede social é praticamente tudo, né? A gente está na rede social. E outra coisa, oratória. Como é que a gente vai conversar com um colega, saber se posicionar, por exemplo, numa rede social, como é que a gente deve falar? Então, isso é muito importante. A gente não aprende isso na faculdade, então a gente pretende fazer essas capacitações e gratuitas, né? Então, o colega, a categoria que esteja em dia com as suas anuidades, suas contribuições, ele vai ter esses cursos de capacitação gratuito no biênio 2026, 2027, com a Chapa 2 chegando lá. Souza, a gente está falando aqui para quantos destes profissionais no Rio Grande do Norte que hoje estão habilitados a exercer o poder de voto? Nós temos hoje, em números redondos, né, em torno de 6 mil cirurgiões dentistas, mas aptos a votar 3.710, dado que eu obtive hoje, né? Mas a categoria ela é muito maior, mas só quem vota são os cirurgiões dentistas. Então, hoje... 3.710 aptos a votarem, cirurgiões dentistas aptos a votarem. Isso que estão em dia lá com os... Isso, que não tem nenhuma pendência, né, com o Conselho, seja ela financeira ou outras questões éticas, por exemplo. Então, não tem pendência, 3.710 hoje aptos a votarem. Antes de a gente voltar ao nosso bate-papo, tem informação. Você que está atento aqui ao nosso programa, o governo do Rio Grande do Norte informou que irá iniciar o pagamento dos retroativos referentes à recomposição salarial dos servidores estaduais na folha de setembro. O reajuste estava previsto inicialmente para janeiro e começou a ser pago em fevereiro. Segundo a coordenadoria da folha de pagamentos da Secretaria de Estado de Administração, 44.100 servidores serão beneficiados, incluindo ativos, aposentados e pensionistas com paridade. Entre os contemplados estão profissionais da segurança, saúde, auditores fiscais e auditores de finanças e controle. Ao todo, os pagamentos ao longo de 4 meses representarão 18 milhões de reais em disponibilidade de caixa.
O pagamento será realizado em 4 parcelas para servidores da segurança, auditores fiscais e auditores de finanças e controle, totalizando 22.800 pessoas. Já os profissionais de saúde receberão o valor em parcela única, prevista para a folha de outubro, abrangendo 21.300 servidores. O governo reforçou o compromisso com a valorização dos servidores e a recomposição dos vencimentos. Portanto, aí servidores vão ter este benefício no próximo mês. Então, fiquem atentos aí. Se pingar alguma coisa na conta, você já sabe que é esse retroativo, tá bom? No último domingo aconteceu a Assembleia Universitária da UERN. A solenidade foi marcada por uma série de homenagens e a posse da reitora Cecília Maia. A Assembleia Universitária aconteceu no último domingo, no Teatro Desvio Rosado. Na ocasião, foram celebrados os 57 anos da UERN, junto à posse da reitora Cecília Maia e do vice-reitor Chico Dantas, que assumem mais um mandato à frente da universidade. Nós chegamos até aqui porque a gente acredita na educação como caminho de transformação. E este aniversário de 57 anos nos lembra que estamos vivendo, de fato, um tempo de novas conquistas. Conquistas que nascerão da união, do diálogo e da coragem de sonhar juntos. Ainda durante a Assembleia foram homenageadas personalidades com relevantes serviços prestados à universidade e à educação, com a concessão de títulos honoríficos e a entrega da Medalha da Abolição concedida pela UERN e a Prefeitura de Mossoró. E a todos os presentes, tanto vocês que estão aqui como todos que estão nos assistindo, eu agradeço muito e desejo muita paz no coração e um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a nossa própria sobrevivência. Ao final da Assembleia, a governadora Fátima Bezerra destacou a trajetória dedicada à UERN ao longo dos 2 últimos mandatos. Eu sei porque sei que vocês se sentem muito orgulhosos e orgulhosas em ver uma professora aqui, governadora eleita e reeleita, celebrando com vocês conquistas tão importantes na defesa e no fortalecimento da nossa universidade. O prefeito Alisson Bezerra também participou da solenidade e destacou a relevância da UERN para Mossoró e o Rio Grande do Norte. O que a UERN representa no estado do Rio Grande do Norte, na vida das nossas cidades, na vida de tantas famílias e principalmente famílias de pessoas simples, humildes, jovens, sonhadores que encontram na universidade a porta para entrar e todos aqueles sonhos que possuem se tornam realidade pela educação. Muito importante esta solenidade, uma assembleia bastante participativa e, como a gente viu ali, também emocionante. Portanto, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 57 anos, a nossa torcida é que ela cada vez mais se consolide como uma grande instituição de ensino que é transformadora de vidas, né? E que seja sempre valorizada. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com Souza Júnior, candidato ao CRO-RN. Estou aqui com várias mensagens, eu agradeço aqui, mando um abraço ao Janilson lá do Belo Horizonte, obrigado pela participação. Também seu Aldo Ferreira, sempre aqui conosco. A deixa eu ver aqui, Daniele, essa é a melhor opção para a odontologia do RN Chapa 2, obrigado pela interação. Quem também está aqui conosco, fazendo pergunta, é o Arcelino Farias. Arcelino Farias, ele diz o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta ao entrevistado. Por que o CRO não tem clube de benefícios igual ao da OAB? O Souza já falou sobre isto, mas por que será que não tem, Souza? Bom, Núvio, eu acho que é muito essa questão da inércia. Então, você tem um grupo político há muitos anos no poder, então chega um platô ali que você não tem mais nem o que fazer, ou acha que não tem o que fazer, porque você já está há muitos anos no poder, então você entrou na sua zona de conforto, né? Então, eu acho que é muito por causa disso, a inércia em que nós vivemos aí, o nosso conselho. Nós temos também uma participação aqui do Keiverton Gurgel. Ele manda mensagem, gostaria de fazer uma pergunta para o Souza Júnior. Tomando posse, qual a medida mais imediata para melhorar a vida do cirurgião dentista Potiguar? A medida mais imediata que a gente vai fazer, na realidade, primeiro, é descobrir como é que está o conselho,
né? Então, essa é a primeira etapa que nós vamos fazer, descobrir como de fato está o Conselho hoje, porque a gente vai ter um prazo aí, né, para tomar posse. E o segundo é justamente fazer essas mudanças, como a criação do Clube de Benefícios, que dá para a gente fazer de forma célere, e principalmente na questão do atendimento do CRO. Veja bem, Valnudo, você ligou hoje para o CRO, você vê o quanto a gente está evoluído. Você ligou hoje para o CRO, primeiro que é uma demora para lhe atender. Quando lhe atende, vai lá as opções e tem lá, digite 9 para enviar sinal de fax. Então, veja bem, em 2025, ainda estão pedindo sinal de fax, né? Semana passada eu estava aqui em Mossoró conversando com alguns colegas e quando eu falei nisso, né, teve um colega mais novo que chegou para mim e disse: mas doutor, o que é sinal de fax? Né? Por quê? Porque ele não sabe, mas o nosso conselho ainda está preso na Idade Média, né? Então a gente precisa resgatar isso, trazer isso. Então as medidas mais imediatas é a modernização do nosso conselho e a criação do clube de benefícios que dá para a gente fazer de forma mais célere, digamos assim, dentro das nossas propostas, né? Ô Souza, você fala em descobrir como é que está o Conselho e eu pergunto qual é o ponto de transparência que você deve atuar, né, caso assuma aí o Conselho de Odontologia? Primeiro, a gente devolver, né, o Conselho para a categoria, trazê-la mais para perto do Conselho. E segundo, é mostrar a transparência, né? Para onde é que está indo nossa anuidade, quais são os gastos que é feito. Eu acho que toda categoria, ela merece, deve, isso é um respeito que nós temos à categoria. Então, primeiramente, trazer isso à luz do conhecimento de toda a categoria de forma geral. Como nós estamos recebendo o Conselho, e aí essa transparência tem que ser pública e notória. Eu agradeço aqui ao pessoal que está interagindo conosco, está chegando mais mensagens aqui. Quem deixa aqui o registro da audiência é o Chico Adolfo. Obrigado pela participação. Ele escreve o seguinte: sangue novo no CRO, parabéns ao grande cirurgião dentista do Rio Grande do Norte. Como é que está esse engajamento do profissional cirurgião dentista nesta campanha? Como é que você tem observado? Estão buscando saber quem são os candidatos? Estão atentos às propostas, às demandas, né, que vêm aí do consultório? Ô Núvio, a gente está, chapa 2, né? Nós estamos fazendo história, certo? No Conselho Regional de Odontologia. Por quê? Porque onde a gente chega, que a gente chega com as nossas propostas, numa conversa transparente, sincera, a gente consegue mostrar o que a gente pode fazer e o sentimento de transformação e de mudança ele é muito grande, né? Eu costumo dizer que a gente acordou um gigante que estava adormecido, que é a categoria odontológica. Então, onde a gente chega, é o pessoal falando dessa campanha que aí está, o pessoal falando realmente que tem que mudar, tem que transformar, e nós nos colocamos aí como opção para isso, né? O interior do estado que estava muito esquecido, Mossoró, por exemplo, Caicó e os demais interiores estava muito esquecido. Nós estamos conseguindo reativar essa sensação de discutir, né, a política do Conselho Regional de Odontologia. Então isso é muito importante. Eu sempre digo que nós já estamos fazendo história. A chapa 2 já está fazendo história porque está trazendo justamente essa discussão da categoria. Você é a favor, Souza Júnior, de um debate entre o senhor e a candidata da chapa 1? Você acha que isso é possível, é viável de se haver este debate entre os candidatos? Hoje, sendo muito sincero, devido ao tempo, né, que já a eleição já é sexta-feira, mas não. Eu acho que não tem mais tempo. Mas, assim, nós protocolamos, inclusive, um pedido no Conselho Regional de Odontologia para que o próprio Conselho fizesse um debate. Porque eu acho que o debate, numa situação democrática, ele é salutar. Quando a gente vai discutir propostas, ideias, e aí o cirurgião dentista, o colega, ia fazer o melhor juízo de valor, né, no dia 3. Então, o debate, nós protocolamos um pedido, tivemos a negativa do pedido, Mossoró também se posicionou para fazer um pedido de debate, mas, infelizmente, a chapa adversária alegou que não tinha agenda, né? Então, assim, a gente protocolou, pediu, fomos para as redes sociais, provocamos esse debate. Eu acho que o debate, na realidade, ele seria um respeito a você, cirurgião dentista que me assiste, uma categoria de forma geral. Então, nós somos totalmente a favor do debate. Infelizmente, devido ao tempo, né, já é dia 3 a eleição, acho que não tem mais tempo para o debate. Um abraço aqui para o Emílio, obrigado pela participação. Ele está atento aqui, ele diz o seguinte: interessante que para as câmeras de trânsito
as pessoas não precisam de sinal de fax, né? Lembrou aqui, é do seu tempo, né, Emílio? O sinal do fax? Fazia tempo que eu não escutava esse termo, viu? Sinal de fax. Não que seja do meu tempo, viu, meu irmão? Mas é realmente algo interessante. Bem, Souza, com relação à sua compreensão, a sua visão do profissional, né, cirurgião dentista, que atua no serviço público, porque existe cada vez mais uma demanda deste atendimento em posto de saúde, enfim, hospitais ali direcionados para a odontologia, mas muitas das vezes as prefeituras contratam, né, por meio de processo seletivo, e eu já ouvi muito reclamação com relação a piso, né, dos profissionais. Como é que é a sua compreensão, o entendimento sobre esses profissionais do serviço público, né? Porque você fala sobre quem é empreendedor, quem é dono do consultório, mas e do serviço público? Bom, então eu já trabalhei no serviço público, né? Nossa chapa também tem pessoas que trabalham no serviço público, inclusive a doutora Átila, que foi uma representação de Mossoró, então os colegas se reuniram e indicaram a doutora Átila, ela trabalha no serviço público aqui de Mossoró. Então, eu posso dizer que eu conheço a realidade, né, do servidor público, do cirurgião dentista. Por quê? Porque eu atuei muito tempo na fiscalização. Então, eu tive como viajar os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. E o que é que acontece? Dentro desse quesito, a gente precisa de duas coisas principais, né, para o que está lá no serviço público, o colega que está lá. Primeiro, a questão de estrutura, né? Então, a gente dá condições estruturais para esse profissional trabalhar. Porque muitas vezes, ele extrai leite de pedra, realmente, fazendo o melhor com as mínimas condições que tem. E aí aqui eu deixo meu abraço para os colegas que fazem isso, principalmente os colegas aqui de Mossoró, porque extrai realmente leite de pedra para fazer o máximo para a população com o mínimo que existe. E no outro caso é a questão salarial. E num conselho novo, moderno, que a gente vai se propor em 2026, 2027, nós vamos brigar por esse piso numa forma muito melhor, que é justamente a aplicação da Lei 765/2015. Já são 5 comissões, já passou por 3, vai para a 4ª comissão agora, uma reunião em outubro com a Caravana da Saúde, que muitos colegas vão lá para Brasília fazer uma pressão política, uma pressão no bom sentido, né? Então nós vamos brigar por isso também, porque vai abraçar não só o cirurgião dentista, como o TSB e o ESB, que compõem a categoria de forma geral. Então nós vamos, chegando lá em 2026, nós vamos nos abraçar com os políticos daqui do Rio Grande do Norte, para que essa lei ela seja aprovada, vai beneficiar o Brasil como um todo, é a lei do piso, né? Do cirurgião dentista e do médico também. Então, está todo mundo engajado nisso aí e nós também estaremos com a lei mais moderna, mais robusta. E em 2026, se Deus quiser, chegando lá, chapa 2, nós vamos estar em Brasília, abraçado com os políticos de forma geral, independente se você é direita, esquerda, do centro, porque a bandeira que vai vibrar em 2026, 2027, no CRO do Rio Grande do Norte, vai ser a bandeira da odontologia, independente de qual partido o candidato ele esteja, né? Então, nós vamos lá bater a porta e vamos nos abraçar para que essa lei seja aprovada. Olhando agora para essa câmera 1, Souza, converse aí com o cirurgião dentista, com o profissional, a profissional que está atento aqui ao cenário político TCM, para esse convite, né, essa participação nesse processo eleitoral. O senhor tem 1 minuto. Nobre colega que me assiste, eu queria pedir um momento de reflexão. Vamos refletir agora no dia 3/10, o que foi que o CRO fez por você nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 4 anos que a gestão que aí está, o que foi que o CRO fez por você? Faça esse juízo, faça essa análise, você sozinho. E dia 3/10, eu peço que você analise as nossas propostas, siga o nosso Instagram, Movimento Mais Odonto Rio Grande do Norte, analise nossas propostas. E dia 3/10 é só você, sua consciência e a internet. Não aceito coação de nenhum tipo. E aí, dia 3/10, eu peço esse voto de confiança. Nós temos uma chapa forte, robusta, que está aí não para se perpetuar no poder, mas para mostrar que em 2 anos o Conselho ele não pode fazer tudo, mas ele vai poder fazer muito pela categoria. Então, dia 3 de outubro, vote chapa 2. Muito obrigado, Souza. Seja sempre bem-vindo e boa sorte aí nesta eleição. Muito obrigado, Vonulfo. Muito obrigado a todos que entregaram o seu tempo para nos assistir. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. A gente volta quarta-feira ao vivo, tá bom? Amanhã tem transmissão do Cortejo da Liberdade. Boa noite, até lá.